Capítulo 271. Andrew chamou o rubi de Jerome. Jisishu congelou por um momento, então de repente sentiu seu couro cabeludo formigando, e então um calafrio começou a surgir de suas costas, e todo seu corpo ficou tenso instintivamente. Ela olhou para o rubi na mão do chefe Lin, e todo o seu coração parecia estar apertado pelo medo, tornando difícil de bater. Como se a névoa tivesse se dissipado, alguns detalhes que eu não tinha notado agora de repente ficaram muito claros. Aquela gema vermelha é na verdade uma pedra de sálvia extremamente pura, e o que está contido dentro é uma energia etérea extremamente grande, mas por ser muito fresca, ainda há um traço de hálito sangrento da vida. Então uma cognição mais aterrorizante saltou para minha mente. Esta pedra filosofal é Jerome. Jisishu virou a cabeça para olhar para seu pai com dificuldade. O rosto deste último estava pálido, e ele não ousou enxugar o suor frio. Ele olhou para trás muito rigidamente, e seus olhos claramente expressavam medo e desamparo. Embora ele seja apenas uma pessoa comum, ele entende o mundo de pessoas extraordinárias muito melhor do que pessoas extraordinárias comuns, e ele não é um tolo. Claro, ele entendeu imediatamente o que o dono da livraria quis dizer. Embora ele tenha dito, não importa qual seja o preço ou o que seja, mas ele virou a cabeça e casualmente apontou que a pedra preciosa com a qual ele estava brincando era na verdade uma vida humana. Obviamente está dizendo, se você não pode me satisfazer, então qual será o preço que você pagará, e o exemplo vivo está diante de seus olhos. É uma existência extremamente aterrorizante. Não é apenas uma força poderosa, mas também um poder invisível criado por palavras. Em transe, Gibonong até teve a sensação de que quando era jovem, viu as pessoas que realmente controlavam Mu Jin no Distrito Central. Esta é uma experiência diferente de quando se enfrenta um transcendente de alto escalão. Ele entrou em contato com muitas pessoas extraordinárias, e a maioria delas liberará diretamente seu campo de força como uma pessoa extraordinária assim que se encontrarem, e usará o poder mais direto para chocar os mortais. A lei da selva ataca os fortes, e o tremor e o medo instintivos destruirão diretamente a razão e a dignidade das pessoas. Esta é uma maneira muito eficiente de fazer os mortais se renderem. Mas nunca houve uma como a que está na sua frente. Não há aura de um transcendente em seu corpo, mas cada palavra é como um demônio sussurrando, como tentáculos que penetram em cada canto, agarrando firmemente cada centímetro de suas atividades psicológicas, deixando as pessoas assustadas até a sufocação. Apenas algumas palavras de diálogo podem quebrar suas defesas. Depois que o fato terrível foi exposto, Gibonong olhou para a gema vermelha com horror, como se visse o cadáver retorcido sem pele se contorcendo nele. Seus órgãos internos e ossos foram forçados a se enrolar nele, lutando para se torcer em uma aparência carnuda, e soltou um grito silencioso e aterrorizante para o mundo exterior. Jisishu virou a cabeça calmamente, sentindo que seu pai provavelmente havia perdido um pouco a cabeça, e todo o seu corpo de repente ficou confuso, como se ele tivesse perdido sua alma. Este é o verdadeiro aviso. A habilidade de proteção do anel do eremita perde seu efeito em um nível mais alto de mistério. Não haja precipitadamente agora, se eles puderem sair com segurança, Gibonong definitivamente ficará bem. Ela contraiu os cantos da boca e deu um sorriso rígido. É engraçado, como uma pessoa pode se tornar uma joia, é uma piada tão engraçada. Você também acha, certo? Lin Jie suspirou, mas esse Jerome realmente merecia o que merecia. Para um grupo monopolista tão grande quanto o Lower Resources Group, as notícias devem ser melhores do que as de um pequeno dono de livraria como ele. Um vice-diretor de uma organização acadêmica tão importante quanto a Truth Society morreu. Provavelmente, assim que algo acontecer, essas várias organizações e instituições obterão informações imediatamente. A julgar pela reação e resposta de Jisishu agora, esse é realmente o caso. Não é preciso muito esforço para explicar.
Então Lindy apenas adotou a mentalidade de compartilhar fofocas e, depois de remover alguns fatores extraordinários da troca anterior entre Andrew e ele contou a Jisoo novamente. Enfaticamente, também critiquei as ações de uma escória como Jerome e, a propósito, expressei profunda simpatia pela garotinha prima que estava trabalhando no café do livro ao lado. Ele trouxe à tona sua avaliação anterior do senso de humor de Andrew e perguntou com um sorriso: "Você também acha que ele é muito engraçado?" E até disse que essa joia é Jerome que veio para voltar para mim. Na verdade, eu apenas pedi a ele para trazer Jerome aqui para discutir como pagar pela minha porta. Pagar? A porta? Jisoo congelou por um momento, então se virou para olhar para a porta de madeira da livraria. Ela ainda parece quase intacta, mas mostra vestígios de reparos. Lindy ficou muito bravo quando pensou nisso e explicou: "A porta já foi consertada por Moen, mas por causa de Jerome, havia um buraco tão grande na porta." Ele gesticulou sobre o quão grande era, cheio de ressentimento. "É tão grande? Quanto dinheiro vai custar para consertá-lo? Você acha que ele deveria pagar por isso?" Jisoo assentiu: "Sim. Acontece que Jerome ofendeu o chefe Lin dessa forma, e ele realmente mereceu." Lindy suspirou: "Mas as pessoas já estão mortas, então eu só posso consertá-la eu mesmo." "Ah, desculpe, deixe você me ouvir falar sobre um monte de coisas inúteis. Que pedido você acabou de fazer?" A expressão de Jisoo congelou, e ele se animou. Finalmente era o momento mais crítico. Parece que o chefe Lin está bastante satisfeito com seu desempenho anterior, caso contrário, ele não teria feito essa pergunta. Ela respirou fundo e disse solenemente: "Em nome do Loer Resources Development Group, quero obter autorização de você para me tornar um agente de sua livraria e promover e vender livros para você dentro do escopo de sua permissão." Lindy ficou atordoado por um momento. Ele vagamente se lembrou de que Jisoo havia perguntado timidamente quando ele visitou antes, mas naquela época ela não podia representar os recursos de Luer, então ele não se aprofundou no bate-papo. Deve ser uma coisa boa deixar a Roar Resources vender livros como um agente. Ele tem se preocupado com a falta de clientes, o que pode ser resolvido imediatamente, e talvez ele nunca mais fique sem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também é menos divertido para ele, porque o que ele mais gosta de fazer é conversar com esses clientes estranhos em nome da venda de livros, servir-lhes canja de galinha e ajudá-los a resolver alguns problemas da vida. E um fator deve ser levado em consideração: nem todos os livros em suas prateleiras estão à venda. Por causa das enormes diferenças culturais e geográficas entre os dois mundos, algum conteúdo pode não ser compreendido pelos moradores daqui, o que definitivamente causará alguns problemas naquele momento. Se você quiser resolver isso, Lindy terá que verificar, selecionar manualmente e escolher alguns dos livros para vender. Isso é uma coisa muito problemática. Lindy estava hesitando e pensando, mas de repente viu a sombra dentro da tampa da mala entreaberta na frente dele e de repente, viveu, estendendo-se para baixo em uma forma indeterminada, como se uma mão cobrisse a maçã dourada dentro da caixa. Pretinho. Lindy piscou, e uma intuição lhe disse que este era Xiao Wei, a quem ele não via há muito tempo. Fim do capítulo. Capítulo 272. Lindy olhou para uma mão, projetando-se da sombra dentro da tampa da mala na frente dele e ficou um pouco surpreso. Já faz quase alguns meses desde que Xiao Wei apareceu pela última vez. No entanto, Xiao Wei sempre esteve no estado oculto e se acostumou a isso. Ele pensou que continuaria a entrar no estado oculto depois de ajudar da última vez. Mas eu não esperava que aparecesse novamente agora. E parece que é para... O olhar de Lindy se moveu para baixo e pousou na deslumbrante maçã de ouro puro, e ele não conseguiu evitar contrair os cantos da boca. Isso era para comer a maçã. No entanto, esta é uma maçã dourada. Isso também pode ser comido. Mas, embora maçãs não sejam maçãs sérias, as pessoas que comem maçãs também não são pessoas sérias. Lindy pensou um pouco e disse que mal conseguia entender a situação atual.
É que se for esse o caso, ainda tenho a oportunidade de devolver as coisas e depois recusá-las. Como é possível alguém dar uma caixa tão valiosa de coisas só para agradecer a essas sopas de galinha pela alma no passado? Agora tenho que aceitar o presente e, ao mesmo tempo, é equivalente a concordar com o pedido de Jizishu e entregar os direitos de venda da agência da livraria para Luo Eryuan. Além disso, também cuidou de alguns problemas que podem surgir mais tarde. É uma dor de cabeça, não esperava que Xiao Wei fosse um gourmet. Lin Jie de repente teve um lampejo de inspiração, vou aceitar esta maçã dourada. Apenas diga, aceito seus agradecimentos, mas o direito de agência não é suficiente, e devolverei todo o resto para você. Dessa forma, Jimmy definitivamente entenderá. Então a sombra irregular balançou e se expandiu diretamente, cobrindo todas as coisas na caixa restante, como se estivessem correndo diretamente para segurá-las firmemente em seus braços. Lin Jie, ele estava errado, esse cara não é um gourmet, ele é um ganancioso. Mais ganancioso do que ele. No entanto, Xiao Wei é o credor de Lin Jie, afinal, e ele ainda não pagou o preço que pagou por ajudar a viagem no tempo naquela época. Dizem que é o suficiente vender os livros escritos por ele mesmo, mas os livros escritos por Lin Jie são todos acadêmicos, não é realmente fácil vendê-los, até agora ele vendeu apenas 2 livros, referindo-se à categoria. Um foi dado ao faraó, e o outro foi dado à senhorita Elfa Doris. Trabalhando tão lentamente, agora que Xiao Wei quer esta caixa de coisas, ele realmente não tem razão para recusar. Oh, isso é tudo, aqui está para você. Lin Jie fechou a mala depressivamente, antes de aproveitar a alegria de ter uma sorte inesperada, ele perdeu isso num piscar de olhos. Ainda fora de vista e fora da mente. Então ele se acalmou, levantou a cabeça, sorriu para Jizishu e disse, sim, mas não sou bom em lidar com essas coisas. Se houver um contrato ou outros assuntos relacionados para discutir, espere por você e minha assistente Moen. Apenas conversem, ela ainda está na porta ao lado agora, espere até ela sair do trabalho. Parece que o dinheiro só pode ser esperado para vender mais livros em cooperação futura. Mas não importa quantos livros sejam vendidos, levará vários anos para atingir o valor equivalente desta caixa. O coração de Lin Jie está sangrando. Quando Jizishu ouviu a palavra, sim, ele quase se levantou animadamente. Mas assim que ela se esforçou, ela descobriu que suas pernas estavam fracas e suas costas estavam cobertas de suor frio. Antes de se levantar, ela caiu diretamente no banquinho. Apenas esperar ansiosamente pela resposta quando Lin Jie estava pensando profundamente parecia ter esgotado toda a sua energia em sua vida. Na verdade, esta é realmente uma aposta que diz respeito ao destino de muitas pessoas nesta vida. Felizmente, eles estavam apostando certo, afinal. Jizishu deu um suspiro de alívio, uma grande pedra em seu coração caiu no chão, e ele sorriu como se estivesse aliviado de um fardo pesado. Ele soltou as mãos que seguravam a borda da mesa, e suas palmas estavam cheias de suor. Felizmente, ela está sentada em um banquinho agora, caso contrário, ela teria escorregado diretamente. Isso seria embaraçoso. Obrigado pela sua confiança. Jizishu percebeu que sua voz estava um pouco rouca, ele tossiu um pouco e ajustou-a, tentou o seu melhor para suprimir o tremor em sua voz, e disse, nós definitivamente faremos o nosso melhor para promover seu livro. Lin Jie disse com um sorriso, claro que ainda acredito em uma marca tão grande como a Loer Resources. No entanto, meus livros são muito especiais, e ainda não consigo vendê-los da maneira usual. Vou tentar o meu melhor para selecionar alguns livros que possam ser lidos por todos, e então marcá-los para você por categoria, caso contrário pode haver alguns problemas. Eu entendo muito bem. Jizishu assentiu, profundamente convencido, seu livro tem um limite de leitura. Se você não lidar com isso corretamente, as consequências serão mais sérias. Você ainda é tão gentil. É verdade que nem todos podem ler os livros na livraria. Algumas pessoas podem não ser humanas depois de vê-lo. O chefe Lin é muito atencioso.
Ele deve estar com medo de que, sem seu próprio cuidado e orientação, aqueles transcendentes com níveis insuficientes leiam livros que não deveriam ler, e então eles podem não saber que coisas terríveis acontecerão. Comparado com agora, a morte é apenas um problema comum. Gentileza. Lindy contraiu o canto da boca. Há algo errado com a linguagem da senhorita. Ela provavelmente quer dizer que é atenciosa e pensativa. Esqueça, pequenos problemas. Mas você tem que escolher seus livros com cuidado. Por exemplo, alguns livros com conteúdo especial, se ficarem maiores, se forem misturados e vendidos para outros, então a história da New Gold será alterada diretamente, e o mundo ficará em caos. Para dizer o mínimo, pode envenenar a mente de outras pessoas e causar grandes danos, o que também é uma coisa muito ruim. Estarei ocupado nos próximos dias. Lindy afivilou a caixa, levantou-a e colocou-a no chão, e disse, tem mais alguma coisa? Se não, você pode descansar aqui um pouco, e começar a negociar o contrato quando Moen chegar. Ele olhou de soslaio para o motorista de meia-idade que estava parado ali agora. Seu motorista não parece bem, ele parece precisar de um descanso. Jizishu se virou para olhar para seu pai. Perda temporária da razão devido à exposição ao alto mistério, desde que não vá mais longe e se torne irracional, então é uma coisa boa. O contato com o mistério, em si, também é melhorado para o mistério. Gibonong pode ser capaz de se transformar de uma pessoa comum em uma pessoa extraordinária. Tudo depende da vontade do chefe Lin. Mas agora, as coisas chegaram a um momento mais crítico. Também foi um peso maior adicionado por Gibonong, então o chefe Lin, que sabia de tudo, o mencionaria novamente. Jizishu se virou e disse com firmeza, há mais uma coisa. Qual é o problema? Lindy perguntou. Jizishu mordeu os lábios e disse, quero convidá-lo, para minha festa de 20º aniversário. Isso é muito importante para mim. Espero que você possa comparecer. Lindy ficou atordoado, uma festa de aniversário, isso é uma novidade. Espere, o que significa que uma garota que uma vez pediu rosas a ele de repente o convidou para uma festa de 20º aniversário que deveria ter sido muito privada e significativa. Sua expressão não pôde deixar de ser um pouco sutil. Fim do capítulo. Capítulo 273. Lindy cruzou as mãos, apoiou o queixo e caiu em pensamentos profundos. A última vez que pediu a Jizishu para escolher um presente aleatoriamente, a outra parte não queria mais nada, mas apenas escolheu a rosa que ele mesmo plantou. Em termos de valor, a rosa que pode ser vista em todos os lugares não vale a pena prestar atenção, exceto que parece um pouco melhor. A diferença é que geralmente é vendida por 9 yuans e é vendida por 99 yuans no Dia dos Namorados. Mas não importa o quão cara fosse, era apenas uma rosa aos olhos de Jizishu. Uma rosa tão cafona, onde vale a pena pedir a Jizishu para pedi-la. Claro, a única pessoa que a deu foi Lindy. Falando em rosas, Lindy olhou para o peito rechonchudo da senhorita. As rosas vermelhas brilhantes e bonitas eram particularmente atraentes no decote do vestido preto, que não era diferente da aparência que Lindy se lembrava de alguns meses atrás. Não sei qual método de alta tecnologia Jizishu usou, ou se as sementes que Tao Ruzi enviou eram realmente especiais. Esta rosa ainda manteve sua aparência original e fresca depois de ser colhida. E Jizishu realmente colocou esta rosa perto de seu corpo o tempo todo. O significado disso tem que fazer as pessoas pensarem um pouco mais. Uma garota que certa vez entrou na livraria em uma noite chuvosa quando foi traída e magoada, pediu ajuda a ele várias vezes e agiu de forma muito dependente. Ela pediu que ele usasse uma rosa ao lado de seu corpo por vários meses, e agora o convidou para uma festa de aniversário. Lindy sentiu que havia apenas uma possibilidade. Razoável. Mas o único problema é que ele não tem esse plano agora. Então a questão mais importante está chegando. Como devo recusar? Se eu disser isso abertamente, seria muito doloroso.
Tenho que encontrar um momento adequado para dizer isso com tato, mas não posso ser muito sugestivo. Se não for decisivos o suficiente, vai me machucar novamente, levar a mais problemas. Lin Jie pensou consigo mesmo. E é um cliente tão importante. Se você não lidar bem com isso, perderá diretamente um grande cliente e não precisará assinar o contrato. É uma pena que, embora Lin Jie afirme ser um mentor espiritual e um mestre da canja de galinha, ele não tenha nenhuma experiência emocional inesquecível, e pode até ser dito que está em branco. Então, pareceu um pouco complicado por um tempo. Jizishu ficou um pouco apavorada com o olhar de Lin Jie, e ela estava extremamente nervosa, e mesmo em um certo momento, ela podia sentir a rejeição iminente nele. Jizishu abaixou a cabeça em decepção. Com certeza, é muito difícil deixar o chefe Lin sair. Durante os 3 anos conhecidos, ele quase nunca saía, e só ocasionalmente ia aos shoppings próximos quando fingia ser uma pessoa comum e saía para comprar necessidades diárias. Parece que a Loer Resources ainda não tem como obter suporte e plataforma mais fortes. Sim, isso é um luxo. No entanto, como o chefe Lin concordou em dar a eles direitos de agência, não importa mesmo se ele se recusar a comparecer ao banquete. Na verdade, eu estava um pouco hesitante no começo. Bem, em outras palavras, eu realmente não quero ir. Você sabe, eu prefiro ficar na loja. Mas além do relacionamento entre o dono e o cliente, ainda somos amigos, não somos? Lin Jie olhou para a mulher na frente dele, suspirou e mostrou um sorriso caloroso. O convite gentil de um amigo cheio de expectativas não deve ser recusado. O significado é... Jizishu ficou atordoado por um momento com uma expressão vazia, e então o êxtase surgiu em seu coração. Você concordou? Seu tom era um pouco errático, e ela ainda estava tonta, sentindo que o final dessas reviravoltas era extremamente irreal. Estou tão feliz porque prometi comparecer. Lin Jie assentiu e disse com um sorriso, sim, prometi comparecer à sua festa de aniversário. O chefe Lin concordou. Ele mesmo disse, este é um convite de um amigo. O significado disso é muito óbvio. Um é que a Loer Resources será uma boa parceira da livraria, e o outro é que Jizishu será o braço direito confiável do chefe Lin. Vale a pena cultivar seu potencial. Jizishu entendeu instantaneamente as altas expectativas do chefe Lin para ele, imerso em alegria e não conseguiu se desvencilhar, e rapidamente disse, obrigado por concordar com meu pedido voluntário. Depois que meu pai soube sobre seus negócios, ele também o respeitou muito, acredito que ele também esteja ansioso pela sua chegada. Embora o velho estivesse bem ao lado dele e tenha perdido a cabeça por um curto período após ser avisado, mas para não ficar envergonhado quando se encontrassem mais tarde, principalmente o constrangimento unilateral de Jibonong, ele ainda teve que tentar o seu melhor para melhorar a impressão que o chefe Lin tinha dele. Rosto de Lin Jie ficou mais sutil quando ele ouviu isso. Sério, conheço seu pai há muito tempo e estou ansioso para ver a pessoa responsável pela Loer Resources, haha. Jizishu sempre sentiu que ouviu o ridículo do chefe Lin com esta frase. Ela olhou para o pai que ainda estava congelado no lugar, sorriu secamente e disse cautelosamente, onde, ele é na verdade apenas um mortal que frequentemente se preocupa com o futuro da Loer Resources. Costumo falar a ele sobre você, ele admira seu amplo conhecimento e também está cheio de curiosidade sobre esses livros. Lin Jie já queria cobrir o rosto. Até os pais contaram, mas está tudo bem. Será que essa é a hora de conhecer os pais? Não, se isso continuar, você terá que avançar para lugar nenhum. Se quiser recusar educadamente, ainda terá que usar este método. O Sr. Ji também gosta de ler livros. Então prepararei um livro que selecionei cuidadosamente como presente, mas, antes disso, tenho um livro para lhe dar agora, espero que você possa dar uma boa olhada nele. Com um pensamento em mente, Lin Jie pegou uma cópia de O Grande Gatsby, da prateleira ao lado dele e pensou que depois de ler este livro, Jizishu, que é a filha mais velha de Luer Yuan, definitivamente entenderia com sua inteligência.
Estou falando sério. Infelizmente, tal recusa deveria ser a maneira mais gentil que ele poderia pensar. As pessoas sempre têm que crescer. Este é um livro incrível. Acho que você pode ganhar mais e entender mais com ele. Apenas trate-o como meu presente de 20º aniversário para você com antecedência. Claro, espere até o dia do banquete, também prepararei um presente formal. Lin Die colocou o livro na mão de Jizishu e disse seriamente: o instinto humano é sempre perseguir o que nos deixa e, ao mesmo tempo, fugir do que nos persegue. Foi o que Gatsby disse. Você precisa aprender a superar seus instintos, caso contrário, não será capaz de crescer. Quando você deve deixar ir, você tem que aprender a deixar ir. Quando você deve aceitar, você tem que aprender a aceitar. Você entendeu? Uma voz profunda soou nos ouvidos de Jizishu. Em transe, o livro em sua mão parecia ter se transformado em um fragmento biológico muito estranho, que estava coberto com algum tipo de escamas iridescentes semi-elásticas irregulares, com finas escamas brancas. Caules e órgãos meio floridos, além disso, há tentáculos verdes constantemente se contorcendo e gelatina branca. Você não pode descrever o que é, mas pode sentir que é algum tipo de objeto vivo. Em um piscar de olhos, essa alucinação aterrorizante desapareceu novamente, e o livro ainda era um livro. O nome deste livro é chamado A Grande Raça. Fim do capítulo. Capítulo 274. Os estranhos e aterrorizantes fragmentos biológicos do corpo trouxeram ilusões infinitas e incompreensíveis. Parece que a história de um grupo racial que existe nas profundezas do universo está gritando, e as vidas de incontáveis corpos espirituais que são distorcidos e sobrepostos são todos exibidos na frente deles. Começando de incontáveis nós diferentes, eles convergem para o mesmo ponto no tempo. Lá, o vento horripilante uivou, e a enorme sombra esticou seu corpo no ar, devorando e mastigando os corpos da mesma raça, destruindo a civilização brilhante e trazendo a crise do genocídio. Eles são o grito final da vida coletiva e da morte desta raça. Tomem tudo, substituam-nos, sejam eles. A visão dos corpos espirituais girou rapidamente, e então se estabilizou novamente, antes que seus olhos se transformassem em escamas iridescentes e longos tentáculos. Aqueles fragmentos de imagem constantemente lavavam a consciência de Jizishu, deixando seus olhos opacos e confusos. Você deveria aprender a aceitar, entendeu? A voz de Lin Die ainda permanecia nos ouvidos de Jizishu, fazendo seu coração se contrair, e então pulou. O sangue que havia sido congelado pelo fantasma horrível recuperou seu calor e fluiu por todo seu corpo. A dormência pareceu retornar. O que diabos são essas coisas? Jizishu de repente voltou a si, seus olhos se arregalaram em descrença. Foi só então que ela percebeu que havia saído da livraria sem saber, segurando não apenas o livro que o chefe Lin lhe deu, mas também um contrato sobre os direitos de agência de vendas da livraria. Espere, um contrato? Jizishu rapidamente pegou os documentos em papel e os leu cuidadosamente do começo ao fim. O pedido é claro, o pagamento é razoável e completo, e ambas as partes têm seus próprios benefícios. Mesmo da perspectiva de Jizishu, não há nada de errado com isso. Na verdade, ela estava há muito tempo preparada para enfrentar um contrato que atendia completamente à livraria, e um contrato tão justo superou suas expectativas. A inscrição no verso assinava claramente o nome de Jizishu e estampava o selo da Loer Resources, o icônico padrão de escada descendente. Jizishu não conseguiu deixar de olhar para trás. Na livraria, através da janela de vidro, era possível ver Moen, que estava usando roupas de garçom feitas sob medida, fazendo chá para Lin Die, e havia outro contrato no balcão. Parece que durante o tempo agora, Moen, que estava ocupado na porta ao lado, terminou seu trabalho, voltou para a livraria e assinou um contrato com ela com grande eficiência. As coisas estão indo muito bem. Exceto que Jizishu não se lembrava de ter feito isso. Quando ela tentou se lembrar, ela descobriu que parecia ter feito algo, mas não conseguia ver a situação específica tão claramente através do vidro fosco.
Naquela época, parecia que outra existência a controlava e completava essas coisas em seu nome. Chamar. Jizishu respirou fundo e soltou o ar lentamente. Olhando para o livro em sua mão, a resposta veio à mente. Desta vez, o livro é muito especial. Não são mais os livros anteriores que registravam o uso do poder ou a manifestação das leis, nem podem ser chamados de livro, mas os restos de uma raça inteira. Grande raça Is. Eles são um tipo estranho de vida espiritual, não apenas controlando o mistério do tempo, mas também possuindo uma habilidade mágica, isto é, parasitismo espiritual. Izzy pode trocar mentes com as vidas de outras raças e ocupar seus corpos, para obter tudo desta raça. Agora mesmo, o espírito de Jizishu provavelmente trocou com a consciência residual de toda a raça de Izzy quando viu os restos mortais e, assim, testemunhou toda a história e informações desta raça. E a consciência de Izzy substituiu Jizishu para completar a série de coisas agora. Quanto ao porquê de não ser um certo indivíduo, de acordo com o que Jizishu viu, esta grande raça foi finalmente destruída por seus próprios inimigos naturais. O que resta neste livro é apenas a alma remanescente de Izzy. Sua última força só pode ser sustentada até que Jizishu obtenha todo o conhecimento e a herança de poder de Izzy, e agora ela desapareceu. A grande raça está completamente extinta neste momento. Mas de certa forma, Jizishu se tornou o último membro desta raça. O Senhor Lin me entregou este livro porque ele pensou que minha força anterior não era suficiente para assumir os direitos de agência de vendas da livraria, então eu precisava crescer. Jizishu guardou os livros e o contrato e pareceu animada, mas agora, embora minha habilidade não seja suficiente para controlar a lei do tempo, mas depois de ter parasitas espirituais, com a vontade do aço, posso até controlar várias pessoas ao mesmo tempo. É como um clone, dessa forma, seja a aranha ou o recurso Loer, ele se tornará mais forte. Ela mal podia esperar para experimentar. Mas depois de ficar animada por um tempo, Jizishu de repente se lembrou de que seu pai ainda estava em um estado de perder a cabeça, porque ele foi acidentalmente afetado pela pedra filosofal extremamente pura. Ela virou a cabeça e olhou para o lado, e com certeza, Gibonong ainda estava em um estado de estar excessivamente assustado, parecendo perplexo. Já que o chefe Lin não o culpou muito, a pequena punição e a grande punição estão bem. Esse nível de perda de sanidade é tão comum quanto um resfriado entre caçadores, e o tratamento também é muito simples. Eles geralmente têm a poção preparada pelo mago branco em seus corpos. Jizishu rapidamente derramou a poção da sobriedade em seu pai. Arren. Gibonong estremeceu, voltou aos seus sentidos de repente, engasgou, tossiu e engasgou por algumas respirações, curvou-se e respirou fundo. Ele olhou ao redor com medo persistente e descobriu que já havia saído da livraria e ficou um pouco confuso por um tempo. Eu explico mais tarde, o assunto acabou, vamos voltar primeiro. Jizishu piscou para Gibonong. Depois que Gibonong voltou aos seus sentidos, ele se acalmou imediatamente, assentiu e continuou a fingir ser o motorista para abrir a porta do banco de trás, deixou Jizishu entrar primeiro e então sentou-se no banco do motorista sozinho. Embora estivesse perdido em seu coração, mas ele conhecia sua filha Morofu, ele podia dizer pela expressão de Jizishu que sua filha estava muito feliz, então ele conseguiu prender a respiração. Depois de dirigir por um tempo, ele perguntou trêmulo, bem-sucedido. Sim, nós conseguimos, a aposta ganhou. Jizishu levantou os cantos da boca, mostrando um sorriso feliz indisfarçável. Luo Eryuan não terá mais que permanecer sob as mãos do extraordinário, mas se tornará um gigante incomparável. Bom, excelente. Gibonong apertou o volante e estava prestes a rir alto, mas então, seu rosto ficou um pouco culpado. Desculpe, minha filha, eu não esperava que eu me tornasse seu fardo em vez disso. Ele só conseguia sorrir ironicamente em seu coração. Ele veio aqui para lutar por mais benefícios para sua filha, mas quando ele entrou pela primeira vez, ele foi diretamente amordaçado pela outra parte como motorista, e ele foi selado logo depois.
Diante de um transcendente desse nível, não há espaço para a mente de um mortal se desenvolver. Ele é muito velho. No futuro, ele só pode deixar ir e deixar a criança crescer sozinha. Jizishu balançou a cabeça e tocou seus brincos. Não, você nunca será meu fardo. Pelo contrário, quero agradecer. Sem você, esta transação não será bem sucedida. Ela mostrou uma expressão desamparada. O Senhor Lin concordará, é tudo por causa daquela caixa de relíquias antigas. ... Mande Jizishu embora. Lin Jie recostou-se em seu assento e Moen separou os documentos relacionados ao contrato do outro lado. Ele tomou um gole do chá recém-preparado, reabriu a grande mala e queria ver aqueles tesouros preciosos novamente. Peter. A caixa foi aberta, mas não havia nada dentro. Apenas aquelas sombras escuras a ocuparam, se moveram, e então soluçou levemente. Fim do capítulo. Capítulo 275. Estalou. Lin Jie fechou a caixa novamente. Ele respirou fundo, engoliu calmamente o chá em sua boca primeiro, então gentilmente colocou a xícara de chá no balcão e pediu a Moen para vir e levá-la embora com um sorriso. Vendo as costas da garota saindo temporariamente, o sorriso do chefe Lin desapareceu gradualmente, e ele abriu a caixa novamente com um rosto sombrio. Bom rapaz, pensei que só queria essas coisas, mas não esperava ser mais implacável. Comi tudo como lanche. Isso é comestível? Bem, para esse cara que não sabe que tipo de criatura é, pode realmente ser comestível, mas esse apetite é bom demais. Lin Jie olhou fixamente para a caixa vazia, desta vez até as sombras se foram. Aparentemente, os perpetradores eram habilidosos em suas técnicas e escaparam rapidamente. Lin Jie não conseguia nem dar outra olhada nos tesouros que ele tinha acabado de pegar. Ele nem sabia o que havia neles. De repente, ele sentiu um som indescritível vindo de seu ouvido. Alguns são como balbúcios, alguns são como sussurros. É impossível dizer se é um homem ou uma mulher, e é impossível saber qual idioma é usado. Mas Lin Jie conseguia entender o significado. Ele não está familiarizado com essa voz, porque esta é a época em que ele viajou do passado, e ele não viu a versão, silhueta, da entidade Xiaowei, a forma do diálogo deste último com ele. Agora a outra parte obviamente tem um corpo físico, mas ainda usa o método de falar pelo ar. Devo dizer que acabou sendo como uma criança que comeu lanche secretamente e foi descoberta pelos pais, com medo de ser espancada, e então se escondeu culpada e fingiu que nada aconteceu. Pegar, você comeu algo errado e quer me devolver. Isso é inútil para você? Lin Jie ficou surpreso ao ouvir as palavras e então rapidamente estendeu a mão para recebê-la. Embora eu não saiba qual é a situação, provavelmente significa que Xiaowei ainda tem algo para ele. Um tanto aliviado, ao mesmo tempo havia um traço de expectativa em seu coração, poderia ser a maçã dourada mais valiosa. Um estranho ponto retorcido apareceu no ar, girando e projetando-se para fora, e, cuspiu, um objeto. O objeto caiu nas mãos de Lin Jie, e ele olhou mais de perto. Era o fragmento de pedra com o padrão de chamas. Lin Jie, você é cruel. Lin Jie segurou a pedra em sua mão, que era basicamente a mesma que uma pedra britada comum, exceto pelas linhas, e seu rosto congelou com um pouco de antecipação agora. O ponto distorcido no ar foi suavizado por uma força invisível, e a voz delirante também desapareceu. Xiaowei foi embora. Lin Jie contraiu os cantos da boca, entrou em um estado de meditação estupefato e colocou esse fragmento em seu sonho. Bem, as runas nele ainda são de grande valor de pesquisa. Embora estejam incompletas, de acordo com a memória de Candela, essas runas parecem ser algum tipo de linguagem da Primeira Era, que é mais avançada do que a linguagem da Segunda Era, antiga. Ele relutantemente se consolou em aceitar esse fato e então franziu a testa em angústia. É que nem mesmo Candela aprendeu esse tipo de escrita. Quero entender o significado disso. Acho que não consigo encontrar informações relevantes nem na biblioteca da Sociedade da Verdade.
Lindy esfregou o queixo. A senhorita G pareceu dizer que essas coisas foram escavadas pela Roller Resources durante o desenvolvimento da Cidade Baixa, ou seja, pode haver um grande número de relíquias antigas na Cidade Baixa, talvez haja o que eu preciso. Ele balançou a cabeça novamente. A Cidade Baixa é restrita. Se eu quiser descer, preciso do consentimento de várias instituições na área central, e deve haver uma razão mais confiável. Não deve ser feito em nome de um indivíduo. Roller Resources também é difícil para mim dar uma cota. Esqueça, falarei sobre isso mais tarde. Lindy suspirou, levantou-se e espreguiçou-se, então se virou e caminhou até o meio da estante. Agora, sua principal tarefa é selecionar livros adequados para o Lower Resource Development Group, o agente de sua livraria sem nome, de acordo com o contrato e entregá-los a eles para venda. Quanto a como vendê-lo, como definir o preço e quanto será a comissão, tudo isso foi claramente escrito no contrato elaborado em conjunto por Moen e Jizishu. O que Lindy tem que fazer é escolher os livros certos todo mês e esperar que Jizishu venha buscá-los. Na próxima vez que Jizishu vier até a porta, é hora de relatar as vendas e sentar e pegar o dinheiro. Assim como Lindy estava preocupado antes. Nem todos os livros que ele tem aqui podem ser vendidos. Muitos dos conteúdos escritos nos livros são coisas que nunca apareceram neste mundo. Uma vez que sejam compreendidos por pessoas interessadas, eles definitivamente causarão turbulência. Então ele tem que ser mais cauteloso. Lindy folheou seus pensamentos, e os livros em toda a estante mudaram de acordo e foram ajustados para a seção de romances. Isso mesmo, do ponto de vista dele, a obra literária com menos risco e ao mesmo tempo mais popular entre o público em geral é o romance. Mesmo que haja algumas coisas que não existam, elas podem ser explicadas pela palavra, ficção, e os leitores criarão suas próprias conclusões, o que é relativamente seguro. Ele também frequentemente recomendava vários romances aos clientes que frequentavam a livraria antes, e ele não encontrou nenhum acidente até agora. Entre eles, a literatura popular, como romances e romances de fantasia, são menos arriscados. Afinal, são assuntos que as pessoas gostam de ouvir e ver. Seja a Terra ou Aesir, todos eles podem ter empatia. Lindy ganhou primeiro uma cópia de O Conde de Monte Cristo. Este romance com o tema de vingança pode ser descrito como um clássico padrão, romance legal, juntamente com os altos e baixos do enredo, acredito que pode ser bem vendido em outro mundo. Então ele pensou sobre isso e pegou outra cópia de Orgulho e Preconceito. Este livro é um clássico entre as histórias de amor, e não é apenas um romance que descreve o amor, mas também contém discussões sobre a natureza humana, então não será inferior. O oposto deste livro é Jane Eyre, que é tão famoso ou até melhor. Lindy nunca teve nenhuma ideia sobre este livro. Talvez naquela época, este livro possa ser considerado uma obra representativa do feminismo, um símbolo de liberdade e igualdade. Mas se há algum elogio literário para este livro, é puramente rebuscado para as gerações futuras. Somente pelo conteúdo do enredo, este livro não é fundamentalmente diferente de O Presidente Dominador se apaixona por mim. Lindy reclamou em seu coração e pegou outra cópia de O Velho e o Mar, e Margem da Água. Desnecessário dizer que O Velho e o Mar é a obra-prima de Hemingway, que mostra o espírito humano ao extremo. Quanto a Margem da Água, Lindy pessoalmente sente que entre os 4 grandes clássicos, este é o único que tem a menor lacuna cultural, pelo menos não é tão difícil de entender. De qualquer forma, desta vez é usado para vendas de agência, então vamos tentar colocá-lo no mercado, para ver se haverá um mercado. Esses 4 livros parecem quase os mesmos, e existem alguns tipos deles. Lindy assentiu satisfeito, afinal, esta é a primeira vez que cooperamos, e cada livro receberá 50, não, 100 será o suficiente. Seja ambicioso. Ele pegou o livro e deu 2 passos para fora, então parou de repente, então recuou, e então pegou uma cópia de New Classic Home Cooking, 365 Days Color Complete Edition, da estante. Fim do capítulo.
Capítulo 276. Parece que não vi algumas receitas semelhantes em Aesir para minhas receitas caseiras de Darwachia. Deve ser muito novo para as pessoas do outro mundo, mas a maioria dos ingredientes está disponível e não há sobras. Substitutos estão basicamente disponíveis. Essas partes são ligeiramente modificadas. E como é colorido com imagens, você não precisa se preocupar em fazer pratos escuros, e o apelo é muito melhorado. Lindy folheou as receitas e teve uma vaga premonição em seu coração de que talvez o livro mais vendido entre os vários livros desta vez seria esta receita caseira. É realmente uma boa escolha concordar em dar o direito à agência. Livros que não podiam ser vendidos antes também podem encontrar uma maneira de vender, e você não precisa se preocupar com isso sozinho. Agora você não precisa se preocupar com dinheiro no futuro. Satisfeito, ele empilhou os 5 livros e os juntou. Além disso, há um resumo, Ritual e Folclore, que foi concluído, mas ainda não foi publicado oficialmente. Entre eles, Rituais e Folclore, foi emprestado a Lao Wang, e depois desse tempo, Xiao Yi reapareceu depois de 3 anos, e mostrou sua forma, e mais tarde até ajudou a abrir o interruptor. A única coisa que pode acontecer no meio e ter um impacto é, Lao Wang estudou o livro, Rituais e Folclore. Portanto, pode-se inferir que, quando outros virem e estudarem o próprio livro de Lindy, Xiao Yi se beneficiará dele. 30 cópias de Heraldes and Totens foram vendidas para Doris, e ela foi solicitada a ensinar seus membros do clã primeiro quando voltasse, e a visualizar a heráldica para não afetar sua eficiência de trabalho a tempo. Depois disso, Xiao Yi não parecia ter mudado muito, mas quando visitou Lao Wang, Xiao Yi mostrou a habilidade de teletransportar pessoas. Mas quando ele saiu agora, Xiao Yi obviamente havia se separado da silhueta fixa original. Ele podia se mover à vontade e também podia fazer um som. Quando Xiao Yi saiu há 3 meses, ele só podia usar as manchas de água na mesa revelar texto. Isso é basicamente o mesmo que o pequeno preto com o qual Lindy entrou em contato quando ele cruzou 3 anos atrás. Ou seja, Xiao Yi provavelmente consumiu muita energia quando me permitiram viajar no tempo e, por causa disso, ele caiu em um sono profundo por 3 anos e então acordou novamente por causa do livro que dei a Lao Wang. Lindy coçou o queixo e disse silenciosamente em seu coração, eu não me recuperei totalmente até agora. Portanto, é basicamente certo que a especulação acima está estabelecida. Agora que Xiao Yi se recuperou, talvez ele ainda possa negociar. Pensando nisso, Lindy pegou uma cópia de Mitos e Lendas, da estante, empilhou-a com os 5 livros agora mesmo e murmurou, os outros livros são muito profissionais, só este, eu coletei um grande número de mitos e lendas populares de todo o mundo, e eles mal podem ser lidos como romances de ficção. Embora todos sejam usados como exemplos para análise, deve haver pessoas interessadas nisso, e espero que a senhorita Ji seja forte o suficiente. Quanto ao porquê de não encontrar a Truth Society, uma organização composta inteiramente de acadêmicos, para ir a Amway. A última vez que Lindy perguntou a Rudy sobre a situação da Truth Society, ele já sabia que, embora se diga que é composta de acadêmicos, todos os ramos da Truth Society são ciências práticas, como mecânica, farmácia. Sim, eles discriminam estudantes de artes liberais. Sob tais circunstâncias, Lindy certamente não sairia de seu caminho para tirar sarro de si mesmo. Ele deu um suspiro de alívio, com antecipação nos olhos, de agora em diante, tudo dependerá dos recursos de Lu Er. Lindy olhou para o livro que havia escrito, tocou a capa com a mão e lembrou que ainda estava tentando ajudá-lo a espalhar o trabalho e encontrar um amigo, Lao Wang. Não sei, como estão Lao Wang e aqueles bons jovens antes. Bum! A porta pesada foi aberta e os criados no corredor ficaram assustados. Uma senhora que estava parada no canto da escada ordenando que seus criados viessem a parar as plantas em vasos acidentalmente quebrou um vaso. Pedaços estavam espalhados por todo o lugar.
Ela empalideceu, olhou para um grupo de cavaleiros empunhando espadas que entraram e gritou inconscientemente: "Quem é você?" "Esta é a residência do glorioso cavaleiro Oswald, eu o aviso." Em sua mente, como essas pessoas são cavaleiros, elas devem conhecer e respeitar o nome de Oswald, então não ousam brincar. Mas ela esqueceu, já que a outra parte deve saber, porque ela veio até a porta tão rudemente. Só há uma resposta: Oswald. O cavaleiro líder tinha um rosto bonito com cabelos loiros e olhos azuis. Ele disse indiferentemente: "Ele é quem você está procurando." Então ele acenou com a mão e ordenou que alguns de seus homens controlassem todos no corredor, enquanto o outro foi procurar Oswald, que estava hospedado na mansão. "Não, você não pode fazer isso." Aquela senhora era a terceira esposa de Oswald, Mônica, 40 anos mais jovem que a anterior. Ela foi imobilizada no chão por um cavaleiro torcendo seu braço, e ela gritou de dor. Ao mesmo tempo, ela estava atordoada. Ela não sabia o que aconteceu, então esses cavaleiros nem se importaram com o nome do grande cavaleiro da glória. Mônica olhou para o cavaleiro líder enquanto lutava, e de repente arregalou os olhos: "Eu conheço você. Você é discípulo de Joseph, Harry Cloud." Ela disse em voz alta: "O que vocês estão fazendo?" Só por causa de algumas queixas entre crianças como Todd e Melissa, Joseph vai tornar pública sua vingança pessoal. Você está violando descaradamente as regras da Torre dos Ritos Secretos e o comportamento cavalheiresco. Quero denunciá-lo aos anciãos. Claude disse com um sorriso: "Crianças denunciam, adultos também denunciam. Parece que esse truque é hereditário, mas você descobriu quem violou os regulamentos." Ele conteve sua expressão, tirou um papel do bolso e leu em voz alta: "De acordo com os resultados da investigação do Departamento de Inteligência, o grande cavaleiro Oswald Elliot formou um grupo para ganho pessoal, conspirou com o inimigo e aceitou subornos. As evidências são convincentes, e ele solicitou prisão e interrogatório, o ancião Xi aprovou." Permissão. Fim do capítulo. Capítulo 277. No escritório no segundo andar. Oswald lutou, sua expressão imprevisível. Ele estava sentado em frente à mesa, na frente dele estava uma gárgula que parecia ter sido quebrada e remontada, e uma adaga. Todo o corpo da gárgula estava escuro e cheio de rachaduras, apenas os dois olhos vermelhos sangue exalavam uma luz estranha, que simbolizava a extraordinariedade desta estátua. Certamente não é comum. Esta é uma criação maligna que pode conter 1000 almas. Quando se trata de vida, será comparável a um super-humano no pico do nível de pânico. Este já é um poder de combate muito poderoso. E o criador desta gárgula, o Mago Negro, só era capaz de nível médio de pânico naquela época, o que mostra seu talento em feitiços de criação. Sim, é o autor desta estátua que é verdadeiramente extraordinário. O homem sem rosto com escamas negras, Oscar Wilde. Oswald não pôde deixar de pensar naquela época, quando soube das coisas estúpidas que seu neto havia feito, e pensou na importância atribuída à livraria na reunião que acabara de acontecer na Torre dos Ritos Secretos. Ele estava quase envergonhado, hesitando entre aceitar seu destino e resistir à armação. Naquela época, Joseph não havia iniciado a investigação. Em outras palavras, com a energia que Oswald acumulou ao longo dos anos, ele era capaz de destruir as evidências, atrasar um pouco e então lutar com Joseph. Pelo menos não será como agora, sem nem mesmo um sinal de resistência, apenas alguns dias, e ele foi levado diretamente para sua cidade natal. A razão para a atual situação unilateral é simples. Não porque Oswald escolheu aceitar seu destino. Em vez disso, o Wilde mascarado apareceu de repente e lhe trouxe uma terceira via. Quer você acredite ou não, não estou interessado em falar bobagens com você, estou aqui apenas para lhe contar um fato muito lamentável. A Torre do Ritual Secreto já fez uma escolha e deixará Joseph retornar à posição de grande cavaleiro da glória. Aspas. No entanto, depois de tantos anos, a posição vaga de grande cavaleiro da glória foi preenchida há muito tempo por excelentes recém-chegados com potencial.
Se José quiser voltar, uma em cada 10 pessoas será inevitavelmente substituída. Essa pessoa deve ser culpada para justificadamente privá-lo de seu nome. Ao mesmo tempo, ele ainda pode ser capaz de jogar um pouco de valor residual e servir como um trampolim para o retorno de José. Deixe nosso querido invencível Shenguian adicionar um registro de punir o mal e promover o bem. Adivinhe, quem é essa pessoa? As pupilas verticais sombrias do homem meio cobra brilhavam com uma luz maligna sedutora, e a voz profunda parecia ser capaz de influenciar a vontade das pessoas. Oswald cerrou o punho com força, todo o seu rosto estava distorcido, ele rugiu com raiva e sem vontade, sacou a espada e cortou. Não. Não deveria ser eu. Os anciãos não vão desistir de mim, eu também estou no nível de destruição. O que José pode fazer, eu também posso. Wilde zombou e disse, destruidor. Você realmente acha isso? Com seu corpo velho, esvaziado pelo vinho e sexo, temo que nem mesmo o nível de pânico possa mais derrotá-lo. Eles querem matá-lo há muito tempo. Seu lixo. Toda a sua resistência é em vão, porque a torre do ritual secreto sempre estará do lado de José. Ele facilmente pegou a espada de Oswald, tirou a gárgula despedaçada e disse em voz baixa, agora, o destino me pediu para lhe dar uma chance. Você pode despertá-la com seu próprio sangue, isso permitirá que você tenha uma força sem precedentes, o suficiente para lutar contra José, e então fará de você nosso companheiro. Companheiro? Sim, não somos companheiros. José é nosso inimigo comum. Se você quiser perguntar por que quer ser nosso companheiro, pode ver que estou mais forte agora do que era há 2 anos. Você quer dizer, eu também? Hehe. Quando Oswald voltou a si, ele já havia estendido a mão e pegado a estátua da gárgula. Mas na frente dele, não havia sinal de Wilde. De fato, ele está muito mais forte do que nunca. É como um demônio poderoso que vem e vai sem deixar vestígios. Nem Oswald conseguiu detectar em que estado ele estava. Bum! De repente, houve uma porta quebrada no andar de baixo, o que acordou Oswald, que estava imerso em memórias. Isso mostra que as pessoas enviadas por José já entraram na mansão e subirão em breve. Os olhos da gárgula ainda brilhavam com uma luz estranha. E Oswald finalmente cerrou os dentes, decidiu-se, pegou a adaga e cortou o braço, deixando o sangue escorrer na gárgula. A gárgula abriu bem a boca e cuspiu um livro da cavidade escura, com as palavras, Corpse Eating Canon, escritas nele. Este é o caminho para ganhar grande poder. Oswald franziu a testa e murmurou para si mesmo, pegou o livro com algumas dúvidas e o abriu. No saguão do primeiro andar. Mônica congelou no lugar, seu movimento de luta parou. Ela olhou para o documento exibido na mão de Claude. Ela não conseguia entender o relatório da investigação escrito no papel, mas o significado do selo no canto inferior direito e o logotipo da Torre Dourada não poderiam ser mais claros. Geralmente, os selos de cada seção da Torre do Mistério são vermelhos, e somente outra organização independente pode usar a cor dourada que representa o desapego. Torre do Ritual Secreto, assento do ancião. O presbitério concordou, o que significa que Claude levou essas pessoas a invadir a mansão de Oswald era a intenção do presbitério. Eles aceitaram o relatório do Departamento de Inteligência e acreditaram que era a verdade. Oswald acabou. Um pensamento tão claro e aterrorizante não pôde ser contido na mente de Mônica. Seu rosto empalideceu em um instante, e ela caiu no chão, perdendo qualquer pensamento de resistência. Formar um partido para ganho pessoal, colaborar com o inimigo e aceitar subornos. Uma vez que um crime tão sério seja condenado, mesmo o grande cavaleiro da glória não terá espaço para defesa. Não, seria melhor dizer que, por ser um grande cavaleiro brilhante, não há absolutamente nenhuma possibilidade de apaziguamento, caso contrário, a pureza e a autoridade do título de grande cavaleiro brilhante não serão garantidas. Portanto, uma vez que uma decisão seja tomada para fazer um movimento, será estrondoso. Os anciãos não ignoravam o comportamento de Oswald e seu neto Todd no passado, mas eles fecharam os olhos e fecharam os olhos.
Se não fosse demais, no máximo eles os avisariam. Afinal, Oswald agora é um cavaleiro veterano na torre do ritual secreto, e ele também tem um nível destrutivo de força. Ninguém quer perder um poder de combate tão poderoso. Mas agora ele descobriu diretamente a capa e defendeu o primeiro no conflito entre Joseph e Oswald. O significado mais profundo por trás disso é evidente. O invicto Shengian talvez realmente retorne. Não apenas o próprio Oswald, mas toda a família Elliot pode estar implicada. Mônica sabia em seu coração o que a família Elliot tinha feito esses anos, e ela tremeu em seu coração, mostrando um olhar de medo. Ela não sabia para onde a arrogância e a arrogância agora tinham ido, e ela implorou rapidamente: Mestre Claude. Eu lhe digo tudo o que sei, tenho muitas evidências em minhas mãos, eu imploro, deixe-me ir. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Ela fez uma expressão lisonjeira. Bum! De repente, houve um barulho alto no segundo andar, e então o teto, as paredes e as colunas de sustentação desabaram uma após a outra. Em meio à fumaça e à poeira espalhadas, uma figura pôde ser vista correndo para fora. Os cavaleiros que acabaram de subir se transformaram em fragmentos e névoa de sangue, por todo o chão e paredes. Fim do capítulo. Capítulo 278. Todos, formação número 3, encontrem o inimigo. Lá embaixo, Claude foi o primeiro a reagir e imediatamente gritou alto, agarrando o vazio, e a serpentina dourada se fundiu em uma espada longa, mas ao mesmo tempo, a figura saindo da fumaça já estava cercada por um enorme som de vento. Ela caiu. Seu objetivo é claro, apontando diretamente para as pessoas-chave entre todas as pessoas lá embaixo. Claude. Ele é o comandante e também o de mais alto nível e mais forte entre esses cavaleiros. Se ele for morto, os outros não ficarão preocupados. Claude naturalmente percebeu isso e ergueu sua espada longa em uma postura defensiva. A primeira coisa que apareceu na fumaça foi um par de garras palmadas verde escuras. Ele ficou atordoado quase incontrolavelmente. Não é Oswald. Impossível. As técnicas de sondagem sempre mostraram que Oswald é o único no segundo andar. O que é isso? Mas ele não tem tempo para pensar sobre isso. Esta garra afiada tem meio metro de tamanho, com juntas grossas, unhas afiadas, pele lisa, escamas ferozes e teias grossas, o que mostra que seus inimigos não são mais seres humanos. No entanto, a espada longa só resistiu à garra afiada por um momento e foi despedaçada por sua enorme força, voando para longe no ar. Bum! Os dois colidiram e fizeram um barulho alto, soprando para longe a fumaça e a poeira ao redor. Claude cerrou os dentes e foi empurrado para trás pela força restante. Chamas se acenderam por todo o seu corpo, seus músculos incharam e o poder do éter foi despertado. Seres humanos. KKK. O piso de tijolos de pedra sob os pés de Claude foi rachado por ele, e rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam. Ao mesmo tempo, enquanto ele recuava, o solo arrastou um longo traço e acumulou camadas de dobras. O enorme impacto quebrou parte de seus órgãos internos e ossos, o deixou pálido, cuspiu sangue da boca e espremeu a palavra, corra, com toda a sua força. A formação número 3 é uma formação em que uma pessoa atrai o inimigo e o resto sitia. O resto das pessoas se dispersou no início, então não foram afetadas pela batalha e não fizeram sacrifícios desnecessários. Nesta conjuntura crítica, Claude fez o julgamento mais correto e comandou na velocidade mais rápida. Ele sorriu amargamente em seu coração, é muito forte. Só posso resistir por 3 segundos no máximo, talvez eu esteja morto quando o professor chegar. Quando ele recuou agora, ele olhou pelo canto do olho e viu que Mônica, que estava implorando por misericórdia agora, havia se transformado em uma poça de carne após a batalha. O monstro desumano finalmente revelou suas verdadeiras cores. O corpo enorme com uma altura de 4 a 5 metros ocupava quase todo o salão. Estava coberto de escamas escorregadias verde escuras, mas ao mesmo tempo tinha pelos crescendo, e ainda havia alguns lugares onde permanecia a pele lisa humana.
Garras palmadas. A cabeça é a mais estranha, metade da qual ainda é o rosto de Oswald, com uma expressão dolorosa e feroz, mas também piedosa e perplexa. Seus olhos estão constantemente rolando, e as veias em sua testa estão constantemente se contorcendo como insetos, e ele parece ter perdido a cabeça. A outra metade se transformou em uma aparência de peixe e sapo. A pele cinza morta no meio estava enrugada camada por camada, coberta de muco escorregadio e sangue. O outro olho estava completamente saliente, injetado de sangue, e a boca estava aberta. O canto da boca está cheio de dentes afiados. Grrrrrrrr. Ele proferiu delírios não humanos e então mudou para a linguagem humana. Seus olhos estavam extremamente loucos. O grande senhor, não, mate, poder, salve-me, salve-me. Bum! Enquanto rugia, ele continuou a aplicar força. A testa de Claude estava coberta de suor frio, suas mãos tremiam e, após menos de um segundo de apoio, ele fez 2 cliques, todos fraturados, e foi explodido, e as chamas brancas em seu corpo seguiram o exemplo. Ele se apaga. Ele se sentiu desesperado, embora o próprio Oswald esteja no nível de destruição, por causa de sua idade avançada. Ele só pode ser considerado o pico do nível de pânico na melhor das hipóteses, mas a força desse monstro é quase a mesma do professor. Quem é o Senhor, de que ele fala? É a pessoa que o transformou em tal pessoa. Deve ser uma conspiração direcionada para começar quando viemos prender Oswald. Mas não há muitas pessoas em Nujin que podem elevar instantaneamente um pico de nível de pânico a um pico de nível de destruição com esse tipo de poder. Mas apenas alguns segundos após o início da batalha, Claude já havia sido derrotado, e parecia inútil para ele pensar muito neste momento. O monstro em que Oswald se transformou mostrou um olhar de medo, mas então ele deu um passo à frente e cercou Claude com a outra mão, e não o matou imediatamente. Em vez disso, ele o levantou, mostrou um sorriso estranho e então olhou para Joseph que estava prestes a fazer um movimento na porta. Nosso ex-cavaleiro glorioso mais forte, você vai me matar. Ele riu baixinho, agarrou as garras afiadas de Claude e esfaqueou profundamente o torso deste último, cambaleou e intercalou entre elas, ou você vai matar seu querido discípulo. Agora, enquanto minha mão for um pouco mais forte, seu discípulo mais orgulhoso será despedaçado. Não é tão louco e irracional quanto parece na superfície, pelo contrário, tornou-se até mais inteligente. O rosto de Joseph estava pesado, e ele não se moveu, mas ele ainda estendeu a mão e a fechou em um punho, e as chamas brancas mais deslumbrantes e furiosas explodiram em uma luz deslumbrante. Ele olhou para seu discípulo. Claude estava morrendo, ele mal conseguia abrir os olhos, e lutou fracamente. Professor, não se preocupe, mate, eu, morto. Quase todos os seus órgãos internos foram transformados em uma bola, seu corpo está pingando sangue, e a maioria de seus ossos está quebrada. Se uma pessoa comum sofresse tal ferimento, ele já teria morrido e não poderia mais morrer. Era só porque ele ainda era um super-humano, então ele estava pendurado. Ainda posso dizer algumas palavras na minha respiração. Com esse tom, ele tomou uma decisão por seu próprio destino. Joseph olhou para seu discípulo, e em transe, ele podia se ver no passado de Claude, então ele assentiu e disse, você fez um bom trabalho, nem eu posso fazer melhor do que você. Disse, abaixou o punho. Ei, ha 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 ha. Oswald deu uma risada estranha e disse sarcasticamente, você está bravo? Você está bravo? Mas você é Joseph, então está condenado que você não pode abrir mão da vida do seu discípulo. Agora, por favor, me observe sair com seus próprios olhos, e você não há nada que você possa fazer. O monstro gigantesco cambaleou para frente e para trás, levantando Claude, que perfurava as garras, fazendo com que a gravidade infligisse uma dor mais profunda nele. Aproveite a raiva deste momento, este é o fim da justiça. A maldade é o passaporte do malvado, não é? Joseph respirou fundo, ficou parado no local e disse calmamente, infelizmente, Oswald, a maldade será seu epitáfio. Ok,
Oswald ficou surpreso por um momento, e então ele estava prestes a provocar esse cara que ainda era teimoso, mas de repente ele sentiu uma sombra enorme descendo sobre sua cabeça, e subconscientemente levantou sua cabeça, apenas para ver um gigante branco mais alto esticando sua palma. Quando a visão escureceu, o campo de visão girou, e não havia mais consciência. O gigante não tinha rosto, gentilmente torceu a cabeça de Oswald com uma mão, e segurou Claude caindo com a outra mão, de pé nas ruínas de a mansão. Imagem virtual do mundo mental. Joseph estendeu seu punho agora mesmo, não acumulando poder, mas expandindo o reino espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 279. O monstro desumano caiu nas ruínas, e uma batalha curta, mas emocionante, terminou. Só então a equipe de logística da Torre do Ritual Secreto pode entrar para tratar os feridos. Embora não possam participar da batalha devido à força insuficiente ou habilidades diferentes, eles são uma parte indispensável de todas as operações da Torre do Ritual Secreto. Comparado com as seções de combate e cultivo, que são todas compostas por cavaleiros, e a seção de inteligência, que é composta principalmente por cavaleiros, a composição de pessoal da seção de logística é mais complicada, porque tem que lidar com mais situações. Então, em circunstâncias normais, será de outros tipos de talento absorver extraordinário entre aqueles que desejam tratar os feridos, terminar o acompanhamento, analisar a inteligência do campo de batalha e identificar vestígios de éter são todos trabalhos do departamento de logística. Caroline entrou nas ruínas da mansão. Embora tenha levado apenas alguns minutos do surto até o fim desta batalha, os danos causados já eram surpreendentes. Toda a mansão Oswald desabou e os edifícios ao redor foram afetados. Pelo menos metade da área ao redor foi arrasada. Nenhum dos servos da casa sobreviveu, e os cavaleiros perto do centro da batalha também não foram poupados. Como Oswald e Claude colidiram, um poço profundo foi deixado, e havia várias ravinas que pareciam ter sido aradas. O chão estava manchado de carne e membros decepados. Essas pessoas comuns eram como papel diante do poder extraordinário. Apenas um traço de poder vazado do rescaldo foi o suficiente para esmagar seus corpos. Nível de destruição, digno desse nome. Felizmente, a batalha durou apenas alguns minutos. Se durar mais, temo que as notícias de amanhã sejam o ataque terrorista no Distrito Central. Mesmo assim, Caroline não pôde deixar de sentir uma pequena dor de cabeça. Mas esse é o estado normal de transcendentes de alto nível, especialmente quando a força dos dois lados está próxima. Se as falhas do oponente não forem encontradas, uma batalha pode durar vários dias e noites, assim como o duelo entre Joseph e Wilde, que destruiu diretamente toda a área montanhosa. Mas se uma das partes cometer um erro, a batalha pode acabar rapidamente. Como agora, Caroline olhou silenciosamente para Joseph que estava cuidadosamente removendo Claude das garras do monstro em que Oswald havia se transformado, e virou seu olhar para o lado. Lá, havia um fantasma de um gigante branco invisível para os outros. Imagem virtual do mundo mental, é o nome dessa habilidade. Caroline podia ver algumas informações sobre o gigante aparecendo em seu campo de visão, e ela estava pensativa. Então eu peguei na livraria, e eu só peguei há pouco tempo. Não é de se admirar que eu nunca tenha visto antes. Oswald também sofreu com a desigualdade de informações. É uma perda, e minha sanidade foi reduzida, e eu sou muito arrogante, caso contrário, não serei morta em segundos. Esta é a habilidade concedida a ela pelo dono da livraria, o olhar. Ela havia sido designada pelos anciãos para ir àquela livraria misteriosa para avaliar o perigo e o caráter do dono da livraria. E como o julgamento naquela época estava correto, ele fez uma grande contribuição para a atual tomada de decisão da Torre MI, e foi promovida diretamente de vice-chefe do departamento de logística para chefe. Em outras palavras, ela é igual a Joseph agora. No entanto, não deve ser o caso em breve. Assim que essa batalha terminar, as notícias da recuperação de Joseph definitivamente se espalharão como um incêndio.
Além disso, Oswald está morto, e haverá uma vaga na posição de Grande Cavaleiro da Glória, o que é perfeito para Joseph assumir a posição. Caroline pensou silenciosamente. Isso é naturalmente uma coisa boa para ela. O resultado de sua avaliação no início permitiu que o pedido de Joseph para a transferência da espada mágica fosse aprovado, e o relacionamento entre os dois também é bom. Afinal, ambos podem ser considerados facções de livrarias. O retorno de Joseph também pode fortalecer sua posição. Caroline conteve seus pensamentos um pouco e caminhou até o lado de Joseph. A tarefa mais urgente agora é analisar o que aconteceu com essa batalha repentina e o que causou a mutação de Oswald. Joseph entregou Claude a uma equipe médica, observou a outra parte dar os primeiros socorros e, em seguida, observou o departamento de logística levá-lo de volta à torre do ritual secreto para um tratamento mais profundo. Se esse tipo de ferimento não for tratado com cuidado, as sequelas deixadas serão muito sérias, e os ferimentos ocultos de Joseph por muitos anos também são causados dessa forma. Veja o que está por vir. Ele de repente virou a cabeça para olhar para Caroline e perguntou em voz profunda. Outros vestígios de batalha podem ser identificados por membros comuns do departamento de logística, mas a existência do nível de Oswald deve ser baleada por um chefe de seção. Se o grau de mistério for muito alto, aqueles que tentarem investigar serão afetados, e deve haver força suficiente para apoiá-lo. Espere. Caroline olhou para o corpo de Oswald e ativou sua habilidade. Quando ela adquiriu essa habilidade pela primeira vez, ela era completamente incapaz de controlar a grande quantidade de informações que constantemente apareciam diante de seus olhos, então era muito doloroso e difícil de se adaptar. Mas com exercícios diários, ela agora é capaz de dominar o poder do olhar, e ele pode ser retraído livremente. Muitas informações sobre a vida de Oswald apareceram pela primeira vez no corpo de Oswald, e Caroline também sabia que Todd não era seu neto, mas seu filho. Não é de se admirar que Oswald adorasse Todd tanto e o desenvolvesse em um personagem tão arrogante e desenfreado. Muito bagunçado. Caroline não conseguiu evitar balançar a cabeça. Tal pessoa não é mais digna do título de Grande Cavaleiro da Glória em termos de moralidade pessoal, sem mencionar outras coisas que ele fez. A investigação anterior do Departamento de Inteligência não era falsa. O presbitério permitia que tais pessoas existissem o tempo todo. Ela vagamente sentiu que algo estava errado em seu coração, mas quando chegou ao assento dos anciãos, ela hesitou por um tempo, mas ainda não escolheu usar a habilidade mais profunda do olhar para investigar a causa e o efeito deste assunto. Em vez disso, continue a investigar a fonte do estado atual de Oswald. Mas quanto mais ela sondava, mais Caroline franzia a testa. Porque, o que eu vi, o espírito não suportou, foi filtrado, e então afetou o corpo, e por causa do reflexo da alma, tornou-se o que deveria ser. O que é? Esta foi a primeira vez que ela encontrou uma situação em que os olhos fixos não conseguiam ver a situação real. Ela continuou a investigar e descobriu que os olhos fixos ainda não revelavam nenhuma informação, como se estivessem escondendo algo, mas apontavam para uma parte do corpo de Oswald. Caroline se ajoelhou e tirou uma gárgula manchada de sangue das roupas de Oswald. Ela mostrou uma expressão confusa. Ela parece ter visto essa gárgula em algum lugar, e por que ela está dividida? Caroline leu a mensagem acima e a leu ao mesmo tempo. Eu absorvi uma alma pecaminosa extremamente poderosa, e estou me recuperando e acordando. A gárgula absorveu o sangue, e as rachaduras gradualmente desapareceram. As pupilas de Joseph encolheram, e ele estendeu a mão e puxou Caroline de volta. Ao mesmo tempo, o gigante branco estendeu a mão e agarrou a gárgula. Chua! Os olhos da gárgula estavam injetados de sangue, e ela imediatamente abriu suas asas de morcego e se transformou em uma enorme sombra. Ela se libertou do gigante branco e então fugiu em direção ao canto. Joseph sentiu a atmosfera familiar de cima e, num piscar de olhos, entendeu quem era o cérebro por trás desse incidente. Ele olhou para cima e viu o velho parado no ar, estendendo a mão para pegar a gárgula encolhida com satisfação, e rugiu em voz baixa, Wild.
Fim do capítulo. Capítulo 280. Wilde flutuou no ar, estendendo a mão para pegar a gárgula que havia encolhido de volta para uma escultura. Seus olhos sob a máscara se estreitaram, revelando um olhar escrutinador. Ele virou a gárgula em sua mão para confirmar que não havia nenhuma falha nela, e até mesmo a aura estava várias vezes mais forte do que antes. Conserte e refine-a com outros materiais de alto nível, combine a alma de Oswald como a fonte de poder e crie as almas dos 999 super-humanos restantes. Talvez ela possa atingir o nível de destruição. Mas a criação é sempre uma criação, e em combate real, a sabedoria nem sempre é suficiente para ser comparada com os seres humanos. A gárgula finalizada ainda tem pouca chance de vencer contra o nível de destruição real, mas abaixo do nível de destruição, tudo pode ser varrido. Afinal, o nível de destruição não é um nível que pode ser facilmente alcançado. A menos que você possa obter um presente do chefe Lin como Vincent, uma criação tão grosseira pode ser atualizada para o nível de destruição. Ela esgotou todo o seu potencial. Wilde avaliou em seu coração, e então cantou o mantra com satisfação, então abriu o espaço ao redor dele, e guardou com magia. É o suficiente para ser um zelador para o chefe Lin. Ele não ficou surpreso que as gárgulas foram destruídas. Afinal, para o chefe Lin, esta é apenas uma obra de arte que pode ser exibida e vista. É bastante normal para ele acidentalmente tocá-la e quebrar a gárgula. Além do mais, a razão pela qual a gárgula foi danificada foi que a larva pseudo-deus que se tornou o animal de estimação do chefe Lin sugou todas as almas armazenadas nela, e a usou como alimento para seu próprio crescimento. Em outras palavras, a gárgula foi usada pelo chefe Lin como comida de gato. Um animal de estimação que tem grande probabilidade de crescer para um nível de Deus, comparado ao seu trabalho desajeitado naquela época, o valor naturalmente não é o mesmo. Mesmo que Wilde tivesse que escolher sozinho, ele poderia não resistir a alimentar a gárgula com as larvas do pseudodeus para ver até onde este último pode chegar. Portanto, Wilde sentiu que a gárgula merecia morrer. Além do mais, não é impossível consertar, contanto que você encontre almas suficientes ou fortes o suficiente, é melhor ser as almas dos caídos, assim como é agora. Os olhos de Wilde se moveram para baixo, e ele olhou para seu velho amigo há muito perdido, Joseph, a última vez que ele se encontrou na porta da livraria, mas não foi um encontro. Ele pousou no topo de um prédio próximo, dobrou sua bengala debaixo do braço, graciosamente tirou o chapéu e disse em um tom calmo: "Há quanto tempo, meu caro amigo? Oh, acalme-se, desde a última vez que nos encontramos oficialmente. Já faz quase 2 anos desde que nos conhecemos, e você ainda está tão irritado." Quando ele disse isso, ele foi interrompido por um momento, porque o gigante branco formado por Joseph controlando a imagem virtual do mundo do coração, brilhou atrás de Wilde em um instante e o socou com força. Este soco não falhou, pelo contrário, o punho do gigante branco esmagou a cabeça de Wilde impiedosamente. Mas estranhamente, Wilde não morreu por causa disso. Mesmo, ele ainda estava falando. No crânio despedaçado, a carne e o cérebro se contorceram e se remontaram no formato de uma boca, e os olhos também cresceram novamente, parecendo muito estranhos e deformados. Marionete de carne. Joseph conhecia muito bem os truques de Wilde e zombou. Sua especialidade ainda é tão nojenta, devo dizer que você é tão tímido quanto um rato, ou que se esconder como uma tartaruga o tornará mais caseiro. Sentimento, afinal, você gosta mais de estar na sarjeta. Ele não tinha nenhuma expectativa para este soco, ele só queria experimentar a sensação de esmagar Wilde novamente. É apenas um fantasma que Wilde apareceria tão abertamente. A última vez que ele foi pego foi por causa dos itens extraordinários extremamente preciosos que apareceram nas ruínas nas Colinas Brancas. A torre do ritual secreto cooperou com Joseph para montar uma rede e, finalmente, prendeu esse bruxo das trevas cruel e destrutivo lá. Joseph pagou o preço de um braço e a recorrência de feridas ocultas por todo o corpo e quase matou Wilde. Mas mesmo assim, ele ainda não morreu.
Embora haja uma grande possibilidade de que haja um papel da livraria, mas antes de tudo, Wilde teve que chegar e entrar na livraria naquele momento. Em outras palavras, Wilde ainda estava vivo antes de chegar à livraria. Ele era tão astuto, meticuloso e determinado, como um bruxo tão perigoso e maligno e poderoso poderia se expor ao perigo à vontade depois de morrer uma vez. Tudo o que você sofreu nos últimos 2 anos não lhe ensinou um pouco sobre o que é educado? Wilde disse um pouco surpreso, levantou o dedo e apontou para sua cabeça que havia se transformado em uma pilha de lama. Joseph zombou, esta é minha cortesia. Ele estendeu a mão e a apertou, e o gigante branco transformado na imagem virtual do mundo do coração, cerrou o punho ao mesmo tempo, esmagando a cabeça e o torso restantes de Wilde. A névoa de sangue explodiu e então se condensou em uma figura humana distorcida ao lado novamente, com chamas negras piscando nos olhos. Os dois se entreolharam, e a atmosfera de repente ficou tensa, e a batalha entre os dois principais destruidores parecia estar prestes a estourar. Pelo menos foi o que pareceu para Caroline. Seu cabelo estava em pé, sua cabeça coberta de suor frio, e ela recuou cautelosamente para a borda das ruínas. Ela rapidamente ordenou que seus subordinados se preparassem, e o contato verdade estaria pronto para abrir a grande matriz de teletransporte recentemente comissionada a qualquer momento, e evacuar as pessoas na área central pelo caminho. A figura da névoa de sangue ficou em silêncio por um tempo, e então sorriu. É muito bom, parece que o chefe Lin também lhe deu um presente de força. A generosidade e gentileza do meu senhor não serão alteradas pela ignorância do mundo. Wilde, é claro, não estava com disposição para permitir que outros o insultassem, então ele continuou a elogiar Lindier e chamou Joseph de tolo pelo caminho. Joseph não retrucou, mas seu coração afundou. Mestre, você considera o chefe Lin seu mestre? Ou, é outro significado? Ele originalmente pensou que a seita do Deus Sol era a crença que o chefe Lin queria espalhar, mas parecia que Wilde também estava servindo ao chefe Lin, o que significava que o que ele estava fazendo agora poderia ser a intenção do chefe Lin. Talvez haja outra crença mais perigosa se espalhando. Wilde abriu os braços e riu entusiasticamente. Uma existência tão grande, elevada e transcendente, por que não pode ser meu senhor? Qual é a diferença entre a torre dos rituais secretos e eu? Receio que seus anciãos estejam pensando sobre suas intenções dia e noite. É impossível se tornar um servo do chefe Lin. Ele olhou para Joseph. Você não me agradece? O chefe Lin disse que me pediu para consertar a gárgula. Na verdade, é para ajudá-lo a cortar a grama e arrancar o fantasma, e limpar esse fantasma interior, para que vocês, idiotas, não sejam enganados pela estrada da espada de fogo. Fantasma? A estrada para a espada de fogo. Oswald é o fantasma da estrada da espada de fogo. Wilde não esperou que Joseph reagisse e zombou. TSK, por que você acha que Oswald está na Torre do Mistério há tantos anos? Pergunte a outro cliente da livraria ali o que ele fez todos esses anos. Depois de terminar de falar, toda a névoa de sangue girou e finalmente encolheu em um ponto e desapareceu. O rosto de Joseph estava feio, porque seus pensamentos se distraíram por um momento, e ele não conseguiu capturar a névoa de sangue novamente. Wilde abriu os olhos e deixou o estado de controle do fantoche de carne. Com a névoa de sangue em sua mão, uma gárgula apareceu. Ele olhou para a alma lutando e dolorida lá dentro, e zombou. Você quer ganhar poder depois de ofender o chefe Lin? Você é tão estúpido. Começando por você, o próximo será seu neto ainda mais estúpido. Oh, não, filho. Fim do capítulo.